história é essa? Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para a nossa edificação, para o nosso crescimento na palavra do Senhor. Então vamos orar para que Deus nos ilumine no entendimento, na compreensão da sua palavra. Senhor, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador, obrigado pela sua palavra que vai ser estudada mais uma vez. Que cada um que irá ouvir esta mensagem seja edificado, seja transformado e cresça no seu conhecimento e na sua verdade. E se fortaleça cada vez mais e se aproxime mais e mais do Senhor e que tenha uma intimidade muito maior. Obrigado por esse momento. No nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é em Mateus 24. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 24 de Mateus. É um capítulo bem estudado nos últimos dias, né? Mas nós vamos estudar do verso 1 até ao 13. Então, este estudo será dividido em 3 partes, certo? Porque no versículo 3 tem 3 perguntas que os discípulos de Jesus fazem a ele, né? Pedro, Tiago, João e André, eles fazem estas perguntas a Jesus. Aqui em Marcos, capítulo 13, verso 3, eles dizem assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então, esses 3 discípulos, ao ouvir o que Jesus falou em relação ao templo, eles ficaram curiosos, né? Não só eles, mas eu creio que todos os outros. Mas estes foram perguntar em particular a Jesus. Eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Nós vamos estudá-las agora, para podermos crescer no conhecimento de Cristo. Então, aqui o capítulo 24, Mateus 24, começando 1. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus, para a decepção dos discípulos, né, que estavam mostrando aquele templo muito glorioso, né, muito bonito, muito lindo, um templo, né, que era histórico. Então, era o orgulho dos judeus. Então, os discípulos estavam mostrando, né, a construção daquele templo. Mas Jesus, para a decepção deles, Jesus disse algo que eles ficaram intrigados. E que foi que Jesus diz? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus diz: vocês estão vendo esse templo aí? Vocês estão admirando tanto? Ele vai ser todo derribado. Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, no verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele
Os discípulos, em particular, lhe pediram. Então, os discípulos a gente já viu, né? Era Pedro, Tiago, João e André. Lá em Marcos 13:3 diz quem são os discípulos. Então, esses 4 discípulos foram em particular pedir a Jesus alguma coisa. Foi o que eles pediram, né? Então, eles se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, eles fizeram 3 perguntas, né? Eles queriam saber, primeiro, quando aquele templo seria derribado. Segunda pergunta: que sinal da vinda de Jesus? E a terceira pergunta que eles fazem e da consumação do século, ou melhor, do final do tempo. Então, quando esse templo vai ser derribado? Qual o sinal da tua vinda? E quando vai ser o final do tempo, né? Quando vai ser o final dessas coisas? Quando vai se acontecer tudo isso? Então, eram 3 perguntas. Só que hoje, nós iremos estudar uma dessas perguntas, certo? Uma só destas perguntas. As outras perguntas nós vamos responder em outros estudos. Nós vamos responder primeiro a primeira pergunta, a segunda pergunta. A segunda pergunta, Jesus começou respondendo primeiro. Então, verso 4, ele diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, o verso 4, Jesus aqui está aconselhando os discípulos a prestarem atenção. Olha, vocês tenham cuidado. Jesus está alertando. Vocês tenham cuidado. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vocês tenham cuidado para não serem enganados. Preste atenção para que vocês não sejam enganados. Por quê? Aí no verso 4. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, no verso 5, aqui Jesus dá um alerta, né? Então, nós vamos estudar primeiro a segunda pergunta de Jesus. Então, a primeira pergunta: quando sucederão estas coisas? Ou, né, quando aquele templo seria derribado? A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda, né? Então, esta pergunta aqui, que sinal haverá da tua vinda? Eles queriam saber quando Jesus viria buscar a igreja. Muitas pessoas, ou alguns até pastores, né? Eles dizem que este capítulo 24 de Mateus foi escrito apenas para os judeus. Mas os discípulos, eles eram judeus. Mas eles eram os primeiros cristãos. Eles não eram só judeus, eles eram judeus cristãos. Eles eram os primeiros seguidores de Cristo. E Jesus aqui está falando tanto para os judeus como para os cristãos, para a igreja dele, representada ali pelos discípulos, certo? Só que nós vamos estudar esta parte aqui, o lado da igreja. Então, os capítulos do 3, aliás, os versículos do 3 ao 13, Jesus está falando para a igreja. Então, isso aqui não é para os judeus, é para a igreja. Então, nós vamos ver isso no decorrer do estudo.
Porque muitos dizem que todo este capítulo é para os judeus. Mas os versos do 3, aliás, do 5, do 4, quer dizer, os versos do 4 ao 13 é para a igreja. Então, nós vamos estudar, começando do versículo 4. Versículo 4, Jesus começa alertando os seus discípulos. Então, ele dá esse alerta, não é para os judeus, é para os discípulos. Ele diz, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Ele está falando para os discípulos, ele está falando para a igreja, representada ali pelos discípulos. E o verso 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Os judeus não têm Jesus como o seu Messias. E Jesus está dizendo aqui para os discípulos, no versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês tenham cuidado, porque virão muitos em meu nome, dizendo que sou eu, mas não sou eu. Porque a pergunta deles, a segunda pergunta foi, que sinal haverá da tua vinda? Então, Jesus começa respondendo a segunda pergunta, não a primeira, né? A primeira foi, quando sucederão essas coisas? Quer dizer, quando o templo seria derrubado? Mas Jesus começou a responder pela segunda pergunta. E ele começa dizendo, cuidado, porque muitos virão dizendo que sou eu. Eu sou Cristo, e vão enganar muitas pessoas. Hoje em dia nós temos muitos Cristo, né? E já veio muitos Cristo. E tem muitos Cristo. Até no Brasil tem um Cristo, né? E tem até a Madalena e outras mais. Então, e tem muita gente seguindo ele. E faz anos que ele vive, não é? Então, em Mateus, no capítulo 24, 4, Jesus nos alerta. E no versículo 5, ele nos dá nos mostra a primeira coisa, né, que iria acontecer. Eram os falsos cristos. Então, nós devemos ter muita atenção, né? Então, Jesus, ele vai mostrando para seus discípulos o que iria acontecer no final dos tempos. Então, quando estas coisas estiverem acontecendo, então, quando estas coisas começarem a acontecer, os discípulos já estariam, nesse caso nós, porque isso é nos nossos dias, né? Nós já estaríamos sabendo, porque Jesus já nos disse, né? Que viriam muitos cristos, muitos falsos cristos, dizendo que era ele, né? Então, no verso 5, ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, os discípulos, quando começassem a ver essas pessoas dizendo que eram Cristo, então, era para ficar atentas, porque era mentira e se aproximava o dia dele voltar para pegar a sua igreja. Então, no versículo 5, Jesus dá um alerta para os discípulos. Então, no versículo 6, aqui no verso 6, Jesus diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, outro sinal, né? Então, nós vamos ver aqui, no versículo 6, mais um sinal da volta de Jesus. Este sinal seria guerras e rumores de guerras. Eu
fiquei pensando, que eu sempre li esse texto, mas o Senhor me chamou a atenção, porque aqui no versículo 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas no verso 7 ele diz: porque se levantará nação contra nação. E eu fiquei pensando, guerras e rumores de guerras, e nação contra nação. Então eu fui pesquisar o que significa guerras, que Jesus quis dizer aqui. Então, no dicionário, guerras significa muitas ou algumas nações juntas lutando contra uma só nação. Então o Senhor me chamou a atenção para me mostrar que estas guerras aqui eram as 2 primeiras guerras mundiais. As 2 primeiros G, né, que aconteceram. E aqui Jesus diz bem aqui, no verso 6 ainda. Ele diz: guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Então, quando você vê essas guerras e os rumores de guerras, não fiquem assustados. Porque ele diz por quê? Ele diz assim, no verso 6. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, é necessário acontecer essas guerras mundiais. Mas não fique assustado, ainda não é o fim. Então, já faz muitos anos, né? Mais de 70 anos que teve estas guerras, né? Estas guerras mundiais. Aí Jesus diz: é necessário que tenha estas guerras. Mas por que Jesus disse que era necessário? Porque era necessário ter estas guerras. Então, em primeiro lugar, né? Guerras e rumores de guerras. Estas guerras era necessário porque Jesus não viria e nem vem, né, antes que a figueira brotasse. Nós sabemos que a figueira refere-se a Israel. Israel ainda não tinha voltado para o seu país, a sua terra. Israel ainda estava espalhado pelo mundo nesta época. Então Israel voltou a ser um estado, o povo israelita voltou para a sua terra natal em 48. Então as guerras foram antes desse tempo. Depois das guerras, então Israel voltou para a sua terra. Então Jesus não poderia vir antes de cumprir-se essa promessa, que a figueira iria brotar, né? Então Israel precisava voltar para a sua terra primeiro. É por isso que ele disse: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então houve essas 2 grandes guerras mundiais. E hoje nós estamos em rumores de uma 3ª guerra mundial, né? Mas rumores, Jesus diz guerras e rumores de guerras. Então, mas nós não vamos ter a 3ª guerra mundial agora. Então, a 3ª guerra mundial está aqui em Apocalipse. Quando é que ela vai acontecer? Em Apocalipse, capítulo 16, vai se dar início, né, a preparação para esta guerra. É Apocalipse 16, os versos 12. Apocalipse 16, 12 nos diz assim: Apocalipse 16, 12 ao 16. Derramou o sexto anjo, né, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram,
para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigiram aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui é a preparação. Quem vai preparar essa terceira guerra mundial vai ser o anticristo. E aqui a Bíblia está dizendo, Jesus, né, que falou para João, está dizendo que o rio Eufrates vai secar primeiro. E nós já estamos vendo que o rio Eufrates já está secando, mas ele ainda não está totalmente seco. E aqui essa profecia vai se cumprir somente no governo do anticristo, porque é a besta, o falso profeta e o anticristo quem vai dar esta autoridade. Aqui é bem claro que diz: então vi sair da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o falso profeta, que é o anticristo, né? E da boca do falso profeta, né? Que vai ser o homem religioso. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então esses espíritos, eles vão sair da boca dessas autoridades, que vai ser o dragão, o falso profeta e o anticristo, dando autoridade para que esses demônios vá por todo o mundo, por todas as nações, por todos os governos, colocando na mente o desejo desses governos para se prepararem para esta terceira guerra, né? Aqui no verso 14 ele diz: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nesse verso aqui, no capítulo 16, nos versos do 12 ao 14, então vai se começar a preparar esta terceira guerra. Então nós não devemos nos preocupar agora, porque esta guerra não será agora. Esta guerra será só na volta do Senhor. Então aqui em Apocalipse, no capítulo 19, do 19 ao 21, aí sim vai ser essa G, né? A guerra do Emagedon, chamado na Bíblia. Então, Apocalipse 19, do verso 19, diz: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, esse é o próprio Jesus. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, essa terceira guerra não vai ser agora. As 2 que passou era necessário acontecer para que o povo de Israel voltasse para a sua terra de origem, porque até então o povo de Israel estava espalhado por todo o mundo. Então, por isso Jesus diz aqui: guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Não é o fim. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então era necessário acontecer
porque o povo de Israel precisava voltar para a sua terra. A figueira precisava fluir, né? Florescer. A figueira precisava estar no seu lugar. Então, Jesus ainda diz que necessário, né? Agora, o verso, a segunda, o primeiro evento, né? Aí sobre os acontecimentos que Jesus estava falando sobre as guerras. O segundo evento aqui, eu vou ler bem aqui, Mateus 24, 32 e 33, que nos fala aqui sobre a figueira, certo? Mateus 24, 32 e 33, que é assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, Jesus está dizendo, olha, quando vocês verem isto acontecer, essas guerras e rumores de guerras, e a figueira voltar para a terra dela, então, e ela brotar como nação, né? Novamente se tornar uma nação. Então, vocês prestem atenção, porque está próximo, está às portas da minha volta. Jesus estava dizendo isto, né? Então, o verso 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus diz, olha, essa geração da figueira não vai passar sem que tudo isto aconteça. Tudo isto que eu estou te dizendo, que eu estou dizendo para vocês. Então, a geração da figueira hoje tem o quê? Uns 72, 73 anos, mais ou menos. Porque de 48 para cá, eu acho que dá mais ou menos essa idade aí. Então, Jesus disse que essa geração não iria passar. E lá nos Salmos diz que, se eu não me engano é Davi, que os anos é até 70. Os anos da pessoa ter uma vida ainda com mais um pouco de fervor, né? De alegria. Diz que passou dos 70, os que são mais fortes chegam aos 80. Mas passou disso aí, de 80, é só canseira e fadiga. Então, a figueira, esses que nasceram nessa época aí da figueira, de Israel se tornar novamente uma nação, de voltar para a sua terra, que Jesus compara aqui com uma figueira, né? Então, ela floresceu, ela novamente nasceu. Então, mais ou menos, essas pessoas têm essa idade aí. E Jesus disse que não ia passar, esta geração não ia passar sem que tudo isso ia acontecer. Então, nós estamos vivendo isso. Significa que Jesus está mais perto ainda. Aqui no verso 7 é a segunda etapa, né? Segundo evento, Jesus diz o seguinte, versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, outro evento, né, que iria acontecer. O primeiro evento era guerras e rumores de guerras. Então, hoje nós estamos em rumores de uma terceira guerra. Mas não vai acontecer agora não, nós já vimos, né? Só no tempo do anticristo. Ele vai preparar toda a terra, todos os exércitos da terra para lutar contra Israel. Para tentar destruir Israel. Então, quando Jesus vai voltar, né? Agora, o segundo evento, nação contra nação. Nós estamos neste tempo. Nós estamos vivendo nesse tempo. Nação contra nação. Eu não sei se os irmãos e as irmãs lembram, né? Que no ano passado, em 2021, o ano teve uma guerra, né? Não foi muito grande. Israel e Palestina, né? Tiveram ali uma breve desavença, podemos dizer, uma guerra. Não foi grande como essa que nós estamos vendo agora, né?
Mas nós estamos vendo que desde o ano passado que nós estamos em guerra, em nação contra nação. A nação da Palestina contra a nação de Israel. Aí vem a outra nação, Afeganistão, sendo invadida, sendo tomada por outras pessoas, né? E agora nós estamos na nação da Rússia contra a nação da Ucrânia. Então, nação contra nação. Isto foi o que Jesus disse. Isto já aconteceu, mas agora está acontecendo com mais frequência, né? E nós estamos vendo aí rumores de outra nação querendo invadir outra nação. Então, nós estamos vivendo no versículo 7 de Apocalipse, que Jesus disse, aliás, o versículo 7 de Mateus 24, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, nós estamos vendo também isto se cumprir, fomes, terremotos, isto está se cumprindo. Tem muitas nações que não tem mais nada para vender, né? As pessoas já têm até dinheiro, mas não têm o que comprar, né? Porque a guerra, ela traz isso. E nós estamos vendo até no Brasil tudo mais caro. Mas Jesus está dizendo que vai ter fomes e terremotos em vários lugares. Não são em todos. Quer dizer, essa fomes aqui significa aquela fome tão grande, muito, que você pode até ter condição de comprar alguma coisa, mas não vai encontrar. Então, muitas pessoas vão morrer de fome. Aqui no Apocalipse 6, 3, nos fala disso, né? Nós estamos vivendo isso aqui no Apocalipse também. Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3 e capítulo 6, verso 3 e 4, que diz assim: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui fala das guerras, né? Das batalhas. Essa guerra entre nação contra nação, não é guerras de várias nações juntas para destruir uma outra, porque quando são várias nações juntas para destruir uma outra nação, se chama guerra mundial. Então o que nós estamos tendo é guerra de nação contra nação, né? E Jesus disse que isto iria acontecer. E nós estamos aqui vendo que esse cavalo vermelho é isto, é o que nós estamos vivendo agora. E o versículo 5 nos diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então nós estamos vivendo, Jesus disse que seria fomes e terremotos. Hoje em dia a gente vê muito, né? Tem acontecido muitos terremotos. Mas também, aqui no Apocalipse, também fala de terremotos, né? Que nós vamos ver ainda esses terremotos. Então, aqui no Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse 6, o verso 8, capítulo 6, verso 8, nós já lemos, eu já li o 5 e o 6, agora eu vou ler o verso 8, capítulo 6, que diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte,
e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e a mortandade, e por meio das feras da terra. Então aqui é o que o Apocalipse fala que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos, pelo menos a fome está começando, né? Começando aqui no Brasil, nós não estamos sofrendo ainda muitas fome, porque aí aqui o Brasil é um país que produz muito alimento, mas as coisas estão muito caras, mas em outras nações já não tem mais nem o que comprar. Agora o capítulo 7 de Apocalipse, o verso 12, nos diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 7, o verso 12, nos diz assim, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja do nosso Deus. Acho que eu peguei aqui o versículo errado. 7, Apocalipse 7, deixa eu ver se é 8. Eu bem que eu peguei aqui errado. Então, mas aqui o Apocalipse fala de terremotos, né? Porque eu peguei aqui, marquei a referência errada. Então, no Apocalipse também diz que vai ter terremotos. Então, nós vamos ver ainda isto acontecer. Já está acontecendo aqui no Brasil mesmo. Eu não sei se foi agora no começo do ano, se foi no final do ano passado, que em São Paulo teve, né, terremoto. E está tendo em várias nações. E ainda vai ter. Então, Jesus diz que fomes e terremotos em vários lugares. Então, isso nós estamos vendo. Seja bem-vinda, Gessilene. Então, seja bem-vinda, que o Senhor lhe abençoe. Em Mateus, capítulo 8, nos diz assim, porém, deixa eu ver, 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o verso 8, porém, tudo isto é o princípio de dores. Então, aqui Jesus está dizendo que estas guerras, estes rumores de guerras, nação contra nação, fomes e terremotos, isto é apenas o princípio de dores. Não é o fim. Não é o fim, não é o final dos tempos. É o princípio das dores. E isto é para a igreja. Não é para a nação de Israel. Não é para a nação de Israel ainda, né? Então, verso, porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Preste atenção. Depois das guerras de nação contra nação, que é o que estamos vivendo hoje, né? Estamos vivendo hoje nação contra nação. Fomes, em vários países já estão passando fomes, até morrendo de fomes. E terremotos, aqui no Brasil já tem, mas depois disso Jesus disse que vai acontecer. Então sereis atribulados e vos matarão. Então sereis atribulados. Meus irmãos, nós já estamos sendo perseguidos. Aqui no Brasil, nem tanto, mas em outras nações, muitos cristãos estão vivendo em muitas, como se diz, cavernas. A igreja está se reunindo em cavernas, estão escondidos, estão fazendo exatamente isso que Jesus disse aqui. Estão sendo atribulados, estão sendo mortos. Então, isto já está acontecendo nos nossos dias. Nos nossos dias, isso também já está acontecendo. Aqui no Apocalipse, capítulo 3, os versos, vou ler aqui Apocalipse 3, 19. Por que que Deus está deixando isto acontecer com o povo dele?
Apocalipse 3, do 19 ao 22. Por que Deus está deixando acontecer? No final dos tempos, né, nos últimos tempos, nos últimos dias da igreja aqui na Terra, teria duas igrejas, né? A igreja Filadélfia, que é a igreja fiel, a igreja que não se desvia do caminho de Deus, a igreja que mesmo no meio de todos os problemas, ela permanece firme, ela não abandona Deus, Cristo está dentro dela. A Bíblia fala que é a igreja Filadélfia, né? As duas últimas igrejas, a Filadélfia, Cristo está dentro dela. Eu já dei um estudo sobre isso, essas duas igrejas. Mas também tem outra igreja, a igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia, ela é uma igreja que ela só se preocupa com as coisas do mundo. Ela está, eu vou ler bem aqui o que é que o anjo, que é que Jesus fala dela. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és fria nem quente. Quem dera fosses fria ou quente. Assim, porque és morna e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, essa igreja, ela é uma igreja muito orgulhosa. Ela acha que porque tem as coisas materiais, não precisa mais de Deus, né? Ela acha que tem tudo materialmente, mas não tem Jesus. Aonde é que Jesus está nesta igreja, né? Então, essa igreja, ela não quer se voltar para Cristo, não quer ter comunhão com Cristo. E Jesus diz aqui para ela: conheço as tuas obras, que tu não és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morna e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, essa igreja é a igreja dos nossos dias. Quer dizer, nós temos a igreja Filadélfia, aqueles irmãos que estão firmes na fé, estão seguindo a Cristo direitinho, estão em comunhão com Cristo, estão orando, estão buscando, estão tendo comunhão, têm certeza da sua salvação, está obedecendo a Cristo. Mas também tem essa que não tem compromisso, que não quer se voltar para Cristo, está preocupada com as coisas do mundo. E aqui Jesus disse que está a ponto de vomitar essa igreja. Ele não quer essa igreja desse jeito. Então, onde Jesus está nessa igreja? Então, Jesus está à porta, está do lado de fora. Ele diz assim no verso 17: por isso dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então Jesus está dizendo, vocês precisam de mim, precisam das coisas espirituais, não das coisas materiais. Venha buscar comigo. Aqui o verso 19, Jesus diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está dizendo que ele está do lado de fora dessa igreja. Ele não está do lado de dentro. Significa que essa igreja não tem Jesus como seu Senhor. Não tem Jesus como seu Salvador. E Jesus, ele quer disciplinar essa igreja para que ela se volte para ele. É por isso, meus irmãos, que nós estamos
passando por esse momento de dores de parto, porque Jesus está disciplinando esta igreja. Por que Jesus está disciplinando essa igreja que está no mundo, não tem compromisso com ele, não está se voltando, não acha que no mundo está tudo bem, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, eu tenho isso, tenho aquilo, estou bem, não preciso de nada. Por que essa igreja está pensando assim? Porque ela está vivendo para este mundo. A igreja de Cristo não vive para esse mundo, ela vive para o reino de Deus, ela vive para o céu, ela vive se preparando para subir com Cristo. Porque esta igreja, Laodiceia, ela não vai subir estando assim. E é por isso que Jesus está mandando estas coisas, essas dores de parto, que é para essa igreja se arrepender. Então ele diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, esta igreja precisa se voltar para Cristo. Então, as dores de parto está aumentando. Aqui no verso 8, Jesus diz, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. É na tribulação que o crente se volta para Deus. Lá na Ucrânia, o que é que a gente viu, né? A gente viu os crentes lá de joelho, na rua, nas praças, lá nos cultos, clamando a Deus e pedindo oração. Então, é na tribulação, é neste momento de angústia, que os filhos de Deus se voltam para Ele. É por isso que Ele está disciplinando esta igreja para ela se arrepender, porque senão Ele vai vomitar ela. Com outras palavras, Ele não vai arrebatar esta igreja. Essa igreja que não está buscando a Ele. Essa igreja que não está em comunhão com Ele, não está obedecendo. E Ele não quer deixar ninguém. Jesus, ele contou a parábola das 10 virgens. Só 5 estavam prontas. É a igreja Filadélfia. As 5 não estavam prontas. É a igreja Laodiceia. As 5 que não estavam prontas, não estavam com óleo, não estavam com azeite, que é o Espírito Santo, ela ficou. Ela foi atrás do azeite depois que Jesus veio. E é por isso que Jesus está mandando estas dores de parto, que são estes problemas, são estas dificuldades. Então isso é disciplina, para que a igreja se arrependa e volte para Ele, fique firme. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui o verso 9 diz mais claro. Jesus, do versículo 4 até o versículo 13, isso aqui é para a igreja, não é para Israel, não é para a nação de Israel. Porque Israel nunca creu em Jesus como seu Salvador, como seu Messias. E aqui no verso 9, de novo, Jesus diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, quem ama Jesus, quem confessa o nome de Jesus, é a igreja de Jesus, são salvos. A nação de Israel não faz isso. Eles não confessam Jesus como Salvador. Eles têm ódio de Jesus e dos que são de Jesus, né? Então, quarto evento, né? Versículo 9. Então, nós já vimos. Então, o quarto evento, Jesus diz que nós seremos odiados de todas as nações. Então, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meu irmão, se você é um salvo, é um filho de Deus verdadeiro, e você não quer ser odiado, não quer ser criticado, não quer ser zombado de ninguém, então você tem alguma coisa errada. Porque Jesus diz que os filhos dele, os cristãos, os discípulos, seriam atribulados. Que essa tribulação é as pessoas do mundo lhe pegar e lhe maltratar, e lhe prender, e lhe surrar. E ele disse o quê? Que seriam mortos. Mas ele diz também que sereis odiados de todas as nações. O que é que está acontecendo nos nossos dias? Nós já estamos vivendo isto.
cada vez mais as pessoas estão ficando com ódio dos crentes, estão ficando com ódio dos filhos de Deus, estão ficando com ódio dos cristãos, estão fazendo leis e mais leis para que as pessoas vivam na prostituição, vivam no pecado, se desviem do caminho de Cristo. Eles fazem leis por cima de leis para que as crianças de vocês, né? Porque eu não tenho criança, se contamine mais e mais com o pecado, né? Então, essas pessoas, elas querem realmente que o mundo vire uma Sodoma e Gomorra. Então, eles têm ódio dos cristãos porque os cristãos são contra estas coisas. Isso tudo é uma preparação para o governo do anticristo. Isso tudo porque o anticristo é um homem sem lei. Ele não tem lei, ele não tem regras. A regra é obedecer a ele. E ele quer que faça tudo de errado. Tudo aquilo que Cristo disse, que Deus disse para não fazer, ele apoia, porque ele quer realmente zombar de Deus e desobedecer a Deus. Aqui o verso 10 diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então as pessoas, elas vão cada vez mais ficar decepcionadas. Por quê? Porque o mundo todo odiando você por causa de Jesus, sendo perseguidos, sendo surrados, sendo presos, sendo mortos. Estas pessoas, elas não vão querer seguir um Cristo assim. Elas não vão querer. Por isso diz assim, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Porque foram ensinados o quê? Os falsos profetas ensinaram foi prosperidade. Ensinaram foi uma vida boa, uma casa boa, muita coisa boa, carro, isso e aquilo. E agora os crentes estão sendo perseguidos, sendo mortos, sendo por causa do nome de Jesus. Eles vão se escandalizar, não vão querer seguir. E diz trair e odiar uns aos outros. Eles não vão querer. Eles vão entregar os crentes para as autoridades. Entendeu? Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Hoje nós já temos muitos falsos profetas. Então, aqui o quinto evento, falsos profetas. As dores de parto aumentando. Os falsos profetas estão semeando mentiras, dizendo que é a palavra de Deus. E por que as pessoas estão aceitando essas mentiras? Porque não conhecem a palavra de Deus, porque não estudam a Bíblia, porque não querem ter comunhão com Cristo, porque não oram, porque não estão obedecendo. E tudo que as pessoas falam, eles acreditam, porque não conhecem a palavra. Jesus diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o Deus da Bíblia, se você não conhece o Salvador, se você não conhece como é seu inimigo, porque temos que saber como é que o nosso inimigo age, para a gente poder reconhecer quando ele está agindo. Como é que você vai resistir? Pregaram para você que tudo ia bem, você vai ficar curado, você vai ficar rico, você vai ficar isso. Essa é a pregação que os falsos profetas estão dando. Tudo vai ficar bem, você não vai ter problema nenhum, Deus vai resolver tudo. E de repente, vem perseguição, vem morte, vem sofrimento, vem ódio de todo lado, de todo mundo. Aí as pessoas não aguentam e abandonam. E os falsos profetas só aumentando, só aumentando. A gente vê que nos últimos dias agora está só aumentando a quantidade de falsos profetas pregando mentiras. Então você tem que vir para a comunhão com Cristo. Você tem que vir para a Bíblia, estudar a Bíblia. Aqui no verso 12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, devido à perseguição, devido à morte, devido ao sofrimento, devido aos falsos profetas aumentarem pregando mentiras, o amor das pessoas vai esfriando. Hoje em dia, muitos não querem voltar para os templos.
estão desanimados, esfriou o amor a Deus. E muito mais vai acontecer, porque os falsos profetas estão em todos os lugares e prometendo mundos e fundos sem dar nada, só tomando o seu dinheiro e as pessoas se decepcionando e não querendo mais nem ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente visse isso, Jesus disse, então a gente tem que saber que está chegando a hora da volta dele. Aqui em Apocalipse 9, Apocalipse 9, do 1 ao 5, nos diz assim. Apocalipse capítulo 9, versos do 1 ao 5, nos diz assim. O quinto anjo tocou a trombeta, e veio uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Então, aqui Jesus está falando de uma peste, né, que vai vir. Uma peste causada por demônios. Esses demônios vão trazer a estas pessoas que não têm, ele diz bem claro, que não tem o selo, de Deus, que não tem o Espírito Santo. Só quem não tem o Espírito Santo é quem vai pegar essa enfermidade. Foi-lhes também dado, não que os matasse, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, quem não tem o selo de Deus é quem vai ter essa doença. Então, por isso, essas pessoas vão ficar com mais ódio dos crentes, dos cristãos. Porque quem tem Jesus de verdade não vai pegar essa enfermidade. Então, devemos prestar atenção. Você precisa ficar firme com Cristo a cada momento. Então, Jesus disse que e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas será salvo de quê? Então, essa pessoa que permanece firme com Cristo, mesmo no meio de todas estas tribulações, de todas estas perseguições, de todo o sofrimento, Jesus disse que estas pessoas serão salvas. Então, até aqui no verso 13, é para a igreja de Jesus. Do verso 14 para lá, nós vamos nós vamos ter outro estudo, que já será a resposta da outra pergunta. São 3 perguntas, então vou fazer 3 estudos. Então, a segunda pergunta, que foi: que sinal terás da tua vinda? Então, encerra bem aqui, que isso aqui é para os cristãos, para a igreja. Então, o 6º evento, né, é o capítulo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e isto já aconteceu. Nós estamos no 7º evento, versículo 12, né, multiplicação da iniquidade. Então, Deus ele vai entrar em juízo com essas pessoas. No Apocalipse diz que elas vão, os demônios vão causar doenças nelas, que vai trazer
Vai ser doenças como que fosse picada de escorpião. A picada de um escorpião dói demais, né? E fica inchado no lugar, mas diz que vai passar 5 meses sofrendo dores. Eles vão ficar com ódio dos crentes, que não vão ser atingidos por essas enfermidades. É como no Egito. No Egito, os egípcios estavam sofrendo as pragas que Deus estava mandando. Mas os israelitas não estavam. E eles ficavam com ódio dos israelitas. Porque só eles estavam sofrendo, mas os israelitas não. E no versículo 3, aquele, porém, que perseverar até o fim. É o 8º evento. Perseverar até o fim. Essa perseverança não é de salvação, não. Muitas pessoas confundem. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas será essa perseverança, essa salvação, não é salvação de alma. É ser salvo das mãos do inimigo, do governo de Satanás. Será salvo do governo do anticristo, porque aquele que vencer tudo isto que Jesus está dizendo, ele será arrebatado. Bem aqui no 13, será o arrebatamento da igreja. Então ele será salvo de quê? Da grande tribulação, será salvo do governo do anticristo. Jesus vem buscar estes filhos. Será como no tempo de Noé. Deus, ele não deixou Noé ser levado pelas águas. Noé tinha uma arca para ele. Como no tempo de Ló. Os anjos tiraram Ló de Sodoma e Gomorra. Eles foram levados, os anjos tiraram. Do mesmo jeito, a igreja vai ser salva da grande tribulação, vai ser tirada deste evento. E quando a igreja for levada, for tirada, Jesus vir buscar a igreja, então vai vir sobre a terra uma grande escuridão. Então as trevas vão tomar de conta. O que é trevas? É pecado. É o diabo governando. Então esse será o tempo de grande tormento. Então nós paramos por aqui. Então esses versículos do 4 ao 13 é para a igreja de Cristo. Do 14 em diante será a resposta de outra pergunta, da outra pergunta que os discípulos fizeram, e vamos fazer o outro estudo. Então que o Senhor nos abençoe, que a irmã possa ter entendido. A Gessilene, não é? Que a irmã e todos os que irão ver esse estudo possam ter entendido. Então, sábado a gente vai continuar quando e onde está escrito no Apocalipse o arrebatamento. Eu já dei alguns estudos sobre o arrebatamento. Mas sábado nós vamos continuar esse estudo com mais detalhes, certo? Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Então, que possamos nos achegar a Cristo para sermos a igreja Filadélfia, não a Laodiceia, porque a Laodiceia está sendo disciplinada para poder acordar, para poder vir para Cristo, para poder ser salva, porque senão Jesus vai vomitar. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. E eu te agradeço agora. E pedimos força, perseverança, para podermos estar firmes no Senhor todo o tempo. Essas tribulações eu disse que não é para a gente se entristecer, mas para nós nos alegrarmos, porque está chegando a nossa redenção. Está chegando a hora de subirmos com o Senhor para o céu. Este é momento de alegria. Que possamos ficar alegres e não tristes, porque este mundo não pertence a teus filhos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que as irmãs e os irmãos possam passar esse vídeo para frente, não é? Para outras pessoas verem e aprenderem. Então, sábado vamos continuar esse estudo. Então, até sábado.
ou até sábado, 8 horas. Então, que as irmãos possam vir aqui, ou então assistir depois.